Senhor, estamos aqui em Tua presença. Te agradeço já pela oportunidade que eu venha ser o Teu instrumento, Senhor, nesta noite em Tuas mãos. Que o Senhor venha proteger e guardar os corações de todos que estão aqui em Tua casa, Senhor. Que eles vieram, Pai, com o coração sedento da Tua palavra. Que o Senhor venha nos trazer a paz e a proteção, Pai. Te agradeço por tudo. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou acessar em Deuteronômio, capítulo 6, e vamos ler dos versículos 5 a 8. Deuteronômio 6, os versículos 5 a 8. Amém? Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não se as esquecerem. Agora, lá em Provérbios, capítulo 1, e vamos ler dos versos 8 ao 9. Amém? Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Podem se assentar. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de uma família na igreja, uma família com a essência de Cristo. Uma família que está na igreja, cumprindo seu papel de cristãos, filhos e servos de Deus, tendo intimidade com Ele, será uma família unida, tanto nas tribulações, nas situações de conflito da vida, nos momentos de tristeza, nos momentos de lazer, de alegria e até mesmo nos momentos de diversão. Uma família que está servindo com alegria a Deus, está servindo com alegria o seu reino, está obedecendo ao nosso Senhor e demonstrando gratidão por todos os feitos que Ele fez e que Ele vem fazendo. Uma família que está gerando os frutos do Espírito estão exalando a essência de Cristo. Um pai e uma mãe que educa a criança num caminho em que deve andar, para que quando for velho não se desviar dele, estes sim terão o respeito e a oração de seu filho. Percebemos que uma família que está firmada nas coisas de Deus faz a diferença por onde passa. Seja um pai no trabalho, falando com seus colegas e pregando sobre os feitos de Jesus. Seja uma mãe na roda de conversa com suas colegas, lendo a palavra do Senhor. Seja seus filhos na escola ou na faculdade, até mesmo nos trabalhos. Falando, andando e até mesmo dando um abraço diferente. Estes filhos têm algo diferenciado. Os pais deles têm algo diferenciado. Isso é resultado dos frutos do Espírito, pois eles estão firmados em algo certo. Eles estão firmados na igreja. Uma família que tem intimidade com Cristo é instrumento nas mãos de Deus, pois, se der espaço em seu coração, Deus tem a oportunidade para trabalhar em qualquer situação. E atualmente sabemos que os dias atuais, estão bem difíceis e complicados.
E o mal, ele quer destruir as famílias que estão firmadas aqui dentro da igreja, dentro das igrejas, firmadas nas coisas certas, porque ele vê que essa família é poderosa e está seguindo as coisas certas, e ele não se agrada com isso. O mal, ele vai tentar sim derrubar. E é nesses momentos que a gente tem que vir com a família, sim, intensificar as orações, jejum e a conversa. Então, que a nossa família venha ser essa família diferenciada, com algo diferente. E essa família vai ser instrumento na mão de Deus para ser usada nesses tempos difíceis. Amém? E para finalizar, eu gostaria de ler mais um versículo, se os irmãos quiserem acompanhar. Lá em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 22 ao 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Sabemos, então, que uma família firmada nas coisas certas vai ser algo poderoso e vai ser, sim, instrumento nas mãos de Deus. Amém? Por mais esta oportunidade, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, que está com seu coração aberto, disposto a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, sairmos daqui na certeza de que Teu Espírito Santo, Senhor, está agindo em nós e por meio de nós. Que cada um dos Teus filhos receba, Senhor, esta bênção. Aqueles que aqui estão, aqueles que estão conectados por meio da internet, ó Deus, e assim abençoe a todos. Nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, não deixe que nada venha tirar a atenção dos teus filhos, não permita que nenhum intento do mal venha tirar o foco da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Capítulo 20. A partir do versículo 19. João, Evangelho 20, a partir do 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então leiamos a palavra, diz assim: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: paz seja convosco. Em seguida lhe mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém. Podeis assentar. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. É assim que é o nosso Deus, o Filho do Deus vivo.
Amados irmãos, é uma palavra pequena, porém, quando nós meditamos, quando nós refletimos, vamos ver a grandeza desta palavra. Se você prestou bem a atenção, diz que naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam trancados. Eles estavam reunidos de portas trancadas. Com medo de quem? Dos judeus. Jesus, na sua trajetória com os discípulos, muitas vezes havia falado a respeito de vida e morte, de luz e trevas, graça e lei. Jesus vivia ensinando, era o papel do mestre, era ensinar. E ele também afirmara ser a revelação de Deus para a humanidade. Ele mesmo disse isso. Ele também deixou evidente a forma como as trevas prendem o coração do homem, do ser humano. E nós podemos constatar isso até os dias de hoje, e isso vai ser até o fim. O coração do homem é tomado por algo que muitas vezes não agrada a Deus. E a palavra do Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, ele disse que seria tão evidente essas coisas, que o próprio homem o iriam rejeitar. Aqueles que o ensinavam, que se diziam conhecedores da lei, eles mesmos o rejeitaram Jesus. E nós, mediante a palavra do Senhor, eles não só rejeitaram Jesus, eles rejeitaram o dono da vida, o próprio Senhor. Eles preferiram entregar Jesus para ser condenado à morte, do que aceitar os seus ensinamentos. E todos nós conhecemos a história. Jesus sofreu as piores torturas imagináveis que um ser humano poderia passar. Jesus foi cravado em uma cruz, todos sabem, foi erguido entre o céu e a terra. Sua morte na cruz fez cumprir as profecias messiânicas que foram escritas mediante as revelações e sob a influência do Espírito Santo. Nós podemos ver no livro de Salmos 22, Salmo 22, onde diz que Jesus iria sofrer, mas que também iria triunfar. Você anota para quando chegar em casa você ler.
Salmo de número 22. Você vai ver exatamente ali mostrando o sofrimento do Messias. No livro de Isaías 53, 53, eu vou ler a partir do 3 para você ter uma noção. Essa eu vou ler. Diz assim: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. 4 diz: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Agora olha o 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Você prestou bem atenção no que disse a palavra de Deus? Então, quem é Jesus para nós? O que ele representa para nós? Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara, que foi voluntariamente que Jesus assumiu carregar, passar por toda a dor, todo o sofrimento, para que eu, você, nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Ele, vida abundante com Ele. Lembrando aos irmãos que a cruz é a prova maior da graça e do amor de Deus pela humanidade. É lá, é a cruz. Ela diz tudo, ela representa o amor, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus por minha vida e pela sua vida, por toda a humanidade. E nós vemos bem de perto que os fatos comprovam e afirmam que Jesus, quando ele disse dele mesmo, está em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. É Jesus, foi ele que ressuscitou, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o louvor que foi entoado. Então, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
A ressurreição de Cristo afirma com poder que Ele é realmente o Filho de Deus. Por quê? Porque nem a morte, nem o túmulo, nem o inferno foi louvado aqui, o pôde deter na sepultura. Nada o pôde deter. Por quê? Porque Ele realmente era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, quando nós paramos, amados irmãos, dentro dessas palavras, cabe refletir, cabe meditar. E o que aconteceu que nós lemos aqui sobre os discípulos? Agora você vai entender. Foi a ressurreição de Cristo. Olhe aí. Foi a ressurreição de Cristo que deu de volta esperança aos discípulos, deu alegria, deu ânimo, deu coragem aos seus discípulos, porque eles estavam, depois da morte de Cristo, eles se encontraram com medo, eles se encontraram amedrontados, desnorteados, eles estavam com uma sensação ruim de abandono, de desamparo. Mas quando Cristo ressuscitou, veja que diz, a palavra que nós lemos, 20, naquele domingo, mesmo domingo à tarde, os discípulos estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Olha a situação dos discípulos. Olha como eles se encontravam. Ali estava 10 homens. 10 discípulos. Você entendeu por que 10? Certamente. Judas Iscariote se enforcou. E o outro discípulo não estava presente. Quem era? Tomé. Então, ali, quando eles estavam reunidos ali, só estavam em 10. E diz que eles estavam trancados, vocês entenderam? Mas, olha o que aconteceu. De repente, uma visita inesperada. Uma surpresa agradável. Diz que Jesus se colocou no meio deles. Espera aí, estava tudo trancado. Estava tudo fechado. Por onde Jesus entrou? Para Deus não há impossível. Jesus chega no meio deles. Amados, é algo que as pessoas só entendem realmente quem tem o Espírito de Deus. Jesus, ele chega em qualquer lugar, independente de porta trancada, de parede, de teto, de laje. Aonde ele quer, ele chega, ele entra, ele se aparece, ele se apresenta. Eu não sei se era Jesus, mas aqui a maioria já ouviu o meu testemunho quando a Sandra, nossa filha mais velha, que ela caiu e que ela
um traumatismo craniano, e que a menina vomitava sem parar e não tinha mais nada. E foi uma época que eu digo para os irmãos, pergunte se meu esposo e se nós tínhamos dinheiro para levar ao médico. Não tínhamos. Mas nós tínhamos o dono do médico na nossa vida. Nós tínhamos Jesus como médico dos médicos em nosso favor. E era um dia de culto na igreja, assim como hoje nós estamos aqui. Lá era um dia de culto. Isso se deu lá na Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo, São Paulo. E nós oramos, a igreja orou, a igreja terminou o culto, foi eu embora, ficou eu, meu esposo, alguns irmãos conosco. Depois cada um também foi para suas casas, ficamos nós dois e a menina. E ela não acordava. Ela já não tinha mais ânimo, não se mexia, já toda... O novo convertido, amados, quando ele se dá realmente na busca pelo Senhor, Deus honra, seja ele quem for. E meu esposo, isso já era madrugada, umas 2:30, 3 da madrugada, meu esposo também já estava cansado, já estava dormindo, e eu ali de joelho, porque eu tinha dito para o Senhor, Senhor, eu não vou perder minha filha. Senhor, Tu nos deste a ela. O Senhor sabe da nossa condição. Se tivéssemos condição, já estaria no hospital, mas nós não tínhamos condição. Eu não tenho vergonha de falar, não. Tinha um irmão muito chegado a nós. Irmãos, eu vou deixar meu carro com vocês. Levem a menina. Mas, se eles soubessem realmente qual era a situação, se eles soubessem. E eu não aguentava mais, eu já não tinha mais lágrimas, eu já não tinha mais palavras, eu não tinha mais força. Eu só pedi a Deus misericórdia. E quando eu estava ali já cansada, mas eu disse, Senhor, eu não me levanto daqui, enquanto o Senhor não me der uma resposta. E eu estava de joelho, quando de repente naquele teto, era laje. Desceu uma personagem de branco, não me pergunte, porque eu não vi. Só vi que chegou ao meu lado e pegou a sua mão. Ele estendeu a mão, levantou a cabeça da menina e pôs a mão aqui atrás. E disse o que era a causa que ela estava sofrendo. Aquela ação foi tão rápida, e depois sumiu, desapareceu. Eu não abri porta para ninguém. Da maneira que entrou, da maneira saiu. Agora me pergunte se eu sei dizer como. Só sei que chegou ali, estendeu a mão, curou, mostrou. Terminou de sair. A menina abre o olho e diz, mamãe, quero água. Eu fui lá, peguei um pouquinho de água, dei para ela. Ela tomou. Aí depois ela, eu quero mais água. E o medo, olha o que é a carne do ser humano, amados. Nossa carne é fraca. E eu disse para ela, não toma mais agora não.
Tá bom, daqui a pouco eu dou. Eu quero água, ela disse. Fui lá, levantei, fui na cozinha, peguei mais um pouco de água e dei para ela, ela tomou. E nessa época ela ainda já tinha quase 3 anos, mas ainda amamentava, viu, amados? Ela amamentou 2 anos e tanto. E depois, segundo a graça e a misericórdia de Deus, não teve mais nada. No dia seguinte, alguns irmãos logo cedo chegaram em casa. Meu esposo está aí. E eu, primeiro, o temor a Deus. Os irmãos chegaram e já acharam, foi ela tomando café, já comendo pãozinho. E graças a Deus, eu só sei dizer que está aí louvando, exaltando e bendizendo ao Senhor Jesus, fazendo a obra dele. Então, foi isso que aconteceu. Quando Jesus chegou, que se pôs no meio deles, a alegria, diz que foi tão grande. E tem outra, quando Jesus chegou no meio deles, Jesus já disse para eles: paz seja convosco. Aquela voz certamente era conhecida dos discípulos. Soou bem aos ouvidos dos discípulos. E de imediato, aí no versículo 20, ele mostrou as suas mãos e o seu lado. Olha para isso aqui. Quero que os irmãos entendam. Ele mostrou as mãos e o lado. E diz que os discípulos que estavam com medo ficaram o quê daquela hora? Muito alegres. Tiveram alegria. Eles não estavam com medo, trancados? Amados, coisa triste é a pessoa ter medo. Deixa eu só dizer para os irmãos, porque eu sei que muitas vezes nós temos medo. Medo de alguma coisa aqui. Quem é que nunca teve medo aqui? Ou quem já teve medo? Não precisa dizer, mas te lembra aí de uma vez que você se tremeu, ou você se trancou, ou você se recuou, ou você ficou pálido, ou você perdeu as forças, ou você perdeu o ânimo, porque o medo faz essas coisas. O medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia que a pessoa está exposta a algum tipo de perigo, como se algo ruim fosse acontecer. Quando a pessoa tem noção ou consciência do perigo, ao se sentir ameaçado, é aí que vem o receio. Logo vem o que eu falei, o receio, o temor, o pânico, a apreensão. Quando a pessoa percebe realmente que ele está nessa situação, não tenha dúvida, amados. E o medo não escolhe, ali eram 10 homens que estavam acostumados a andar com Jesus. O medo pode vir para só criança, não. Não é só criança, adolescente, não. O medo vem para gente novo, para gente velho, para homem, para mulher, vem para todos. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Medo de quem? Dos judeus.
Eles acompanharam a trajetória de Jesus, eles vivenciaram a trajetória de Jesus, o sofrimento de Jesus, a cruz de Jesus, até a sua morte, eles vivenciaram. Aí agora eles estavam achando o quê? Se matar o mestre, e o que será de nós? Mataram Jesus, o que será de nós? Eu não tiro a razão deles ficarem com medo não, sinceramente, porque se fosse eu no lugar deles, eu também ia ficar trancada. E não queira você me dizer, dar uma de forte, dizer que você não ia ter receio, porque você também ia ter receio. Mas é tudo isso que o medo faz. O medo é uma sensação desagradável. E sabe também o que acontece? Ela causa uma confusão mental. O medo também causa confusão mental. Até que os fatos se esclareçam. Até que a pessoa venha entender, compreender, na verdade, o que está acontecendo, ele já tremeu muitas vezes. E os discípulos estavam ali desse jeito. E a pessoa, quando se põe diante dessa situação, amados, sempre vem o questionamento. Acredite nisso. Sempre haverá um questionamento, sempre haverá uma dúvida. Será melhor enfrentar essa situação ou fugir? Será melhor lutar por essa situação ou ir para bem longe para eu me sair dela? Não adianta. Isso vem na mente. Quando você tem uma situação difícil, você fica se questionando a você mesmo. Meu Deus, como é que eu faço? Meu Deus, o que é melhor eu enfrentar ou é melhor eu deixar? É melhor eu sair? Aí a pessoa fica naquele questionamento. E os discípulos estavam desse jeito. Nesse contexto que nós lemos, os discípulos sabiam que a partir daquele momento que mataram Jesus, estava declarado ali o começo de uma grande perseguição. Eles sabiam. Eles estavam ali, pensando na verdade, como é que iam fazer, porque eles disseram, agora sim, agora a perseguição vem. Como na verdade o foi. Todos nós sabemos. E se deu, amados. A perseguição se deu aos seguidores de Cristo e ao Evangelho. Aí depois você vai ver lá a morte de Estevão, Paulo, que ainda não havia se convertido, perseguindo os cristãos, matando cristãos, levando prisioneiros cristãos. Olha a perseguição. E os discípulos não tinham razão? Tinha sim. Eles sabiam que isso ia acontecer. Mas tem um porém. Os discípulos estavam reunidos. Será que eles estavam reunidos só com bate-papo? Eu acredito que não. No meio de toda a dor, de toda a aflição, eu tenho certeza, eles estavam reunidos também em oração. Eles estavam ali também, certamente, pedindo que Deus os iluminasse, os guiasse, orientasse. E foi quando Jesus se apresentou no meio deles. E quando isto aconteceu, a paz que Jesus disse para eles, paz seja convosco. Amados, aquela paz foi selada no coração deles naquele momento.
o clima, o ambiente foi outro. A tensão, o medo, logo desapareceu, porque eles agora estavam vendo Jesus. Eles estavam confiantes de novo em Jesus. É isso que Deus faz, amados. A presença de Cristo traz paz aos corações aflitos. A presença de Cristo, aonde Ele está, aonde Ele chega, a situação muda. Ele traz paz. Quantos corações aflitos e angustiados, que ao receberem Cristo, a presença dEle, é totalmente agora diferente. E você viu que a palavra aí diz: em seguida lhe mostrou as mãos e o seu lado. O que isso quer dizer? Jesus mostrou as suas marcas. Jesus mostrou as suas cicatrizes, mostrando Ele as marcas aos discípulos, as marcas da sua crucificação, carregada no seu próprio corpo. Por que Ele fez isso? Para que não houvesse dúvida, para que os discípulos acreditassem e não ficassem mais com dúvida que Ele realmente era Ele mesmo, que Ele havia ressuscitado, como Ele havia dito lá para Maria. Quantas mulheres foram ungir Jesus, já não encontraram mais o corpo no sepulcro. Quando a notícia chegou a Pedro e a João que eles correram, vivenciaram que o sepulcro estava vazio, mas não viram o mestre. Mas nesse momento, aqui, onde eles estavam reunidos, foi um momento que Jesus chegou para dizer: sou eu ressuscitei, eu estou vivo, eu estou aqui. Amados, pense aqui, se vocês pudessem ver com os olhos carnais, materiais, qual seria a minha, a sua, a nossa reação? Espiritualmente eu sei que Ele está aqui, porque a palavra dEle é fiel. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então Ele está aqui. Mas imagine se fosse em físico, corpo físico. Seria outro momento. Esse ambiente, eu tenho certeza que ia ser um barulho de glória, ia ser um barulho de louvor ao Senhor. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus mostrou para que não houvesse dúvida. Ele estava comprovando ali para os discípulos o triunfo da sua vitória sobre a morte e sobre as trevas que o cegam a humanidade. Então Jesus estava ali dizendo que naquele momento Ele venceu a morte. Jesus estava dizendo, Ele venceu as potestades, Ele venceu o inferno, Ele venceu o sepulcro, aleluia, glória a Deus. Ele vive. E diz que naquele momento,
só houve alegria, regozijo, consolo e paz. É a veracidade da palavra de Deus que eu perguntei e que a irmã respondeu que para Deus não há impossível. Está lá em Lucas 1:37. Amados, nós não sabemos, mas uma coisa é certa: no mundo de hoje que nós vivemos, tem muita gente por aí, trancados dentro das suas casas, em um mundo de desespero, com medo, sem saber o que fazer. Quantas pessoas você ouve falar que tem medo de tudo e de todos? Pessoas que, para sair na rua, para ir ao mercado, para fazer as suas coisas do dia a dia, o mundo está desse jeito, a pessoa só sai com medo, preocupado. Meu Deus, será que eu vou e volto em paz? Será que eu vou e nada vai me acontecer? Porque se você ouvir as reportagens, é só clamar por misericórdia, porque as pessoas falam abertamente: saí de casa, mas não sei se volto. Saí de casa, mas não sei se chego em paz. Quando Deus, na sua misericórdia, nos dá a sua proteção para você não ser assaltado, para você não ter tantos outros tipos de acontecimento. Tenho certeza que se é cristão, ele ora antes de sair. Se verdadeiramente é cristão, antes de sair, ele primeiro ora e pede a Deus a proteção dos altos céus. Aqui mesmo na nossa cidade, vai lá no Pebinha de Açúcar, vê os acontecimentos dessa cidade, vê os fatos, as ocorrências policiais. Amados, é de dar medo, é de clamar por misericórdia, Senhor. Mas uma coisa eu digo: eu e você, nós temos Jesus. Ele tem poder para nos guardar, Ele tem poder para nos proteger, Ele tem o poder para nos livrar, para nos defender das investidas do mal. É Ele, não é você. Não é você, é o Senhor por você, é o Senhor em você que faz essa obra. Mas nós sabemos que, além do mais, esse tipo de pessoas, eu posso dizer que eu até oriento, se tiver alguém com esse medo, com esse pavor de sair, eu te oriento buscar a presença de Jesus. Quando você sentir de perto a presença de Jesus com você, acredite, tudo vai mudar, porque você vai saber que aquele que está em você é maior do que tudo e do que todos. O que acontece é que tem pessoas que são cheias de marcas, pessoas que são cheias de cicatrizes, cicatrizes ocultas, que não são visíveis, guardada lá dentro, guardada no coração, cicatrizes.
que ainda são marcas de feridas abertas, que ainda não foram curadas, ainda não foram saradas. Lembre-se de uma coisa: toda marca, toda cicatriz, ela conta uma história. Acredita você ou não? Por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia, você vai ficar com a cicatriz. Aquela cicatriz, ela vai contar a sua história daquela cirurgia. Se foi um acidente, seja lá o que for. Quando você vê uma cicatriz de uma pessoa, aquela cicatriz define uma história na vida daquela pessoa. E muitas vezes ela está lá guardada. É uma ferida que não foi curada. E essa ferida às vezes causa tanta dor, tanta mágoa, tanto ressentimento, tanto ódio, tanta amargura. Por quê? Porque não houve cura. É uma ferida aberta que não houve cura. Mas eu quero trazer ao teu entendimento uma coisa. Você pode superar as suas cicatrizes. Você pode fazer o que Jesus fez. Mostrar e dizer: olha, são minhas cicatrizes, eu fui crucificado, mas eu venci, estou aqui porque eu vivo. Então, isto aqui é somente marcas do passado, é somente lembrança do passado. Você que está aí cheia de dor, de cicatriz, de feridas, toma o conselho de Jesus, toma o exemplo de Jesus e determina na tua vida: a partir de hoje, Deus, isso aqui vai ser marcas apenas do passado, para que eu possa lembrar e dizer: eu venci, eu estou viva, eu venci. Faça como Jesus. É isso que Ele diz para mim e para você. Deixa como experiência passada. Somente isso. Olha, para Jesus, Ele te fará também triunfante e vencedor, assim como Ele foi. Nele, você pode, em Jesus, você pode esquecer do mal que te causaram, da ofensa que te fizeram. Você pode perdoar, você pode dizer: Senhor, me ajuda, eu quero ter o meu coração limpo, eu quero ter um coração puro, eu não quero viver mais com essa dor, eu não quero mais esse ressentimento. Senhor, isto não me faz bem, isso só me ofende, só me maltrata, me ajuda hoje. Saia daqui hoje liberta em nome de Jesus. Nós vamos estar orando. E eu tenho certeza que cicatriz que você carrega, a partir de hoje você vai lembrar apenas como passado. Amém? Alguém crê? Amém? Amém. Glória a Deus. Veja aí agora, versículo 21, diz que Jesus repetiu a paz. Então Jesus disse de novo:
que a paz esteja com vocês. Por que será que Jesus repetiu de novo, se ele já tinha dado a paz? Qual é o teu entendimento quanto a isso? Eu creio assim, segundo a gente vai procurando meditar, se informar, dá-se a entender que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para que eles pudessem compreender a importância da missão que estava por vir. Ei, eu estou dizendo para vocês, a minha paz eu estou dando a vocês. Ei, acorda, não precisa ficar aprisionado no medo, não precisa vocês ficarem mais assim, porque agora vocês têm uma missão, assim como o Pai me enviou, eu agora vos envio vocês também. É isto que Jesus queria dizer para os discípulos. Qual era a missão? Era agora sair da zona de conforto, digamos assim, que não era conforto, mas era agora ir fazer a obra que tanto Jesus os ensinou, que Jesus os instruiu, que Jesus determinou. É como hoje ainda. Ei, acorda, amados. Tem uma missão na tua vida para você cumprir. Tem um chamado na tua vida que o Senhor está te chamando, não é apenas para ficar sentado neste banco. Você precisa se despertar para o chamado de Deus, para aquilo que Deus te chamou. E Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo e fazer discípulos, assim como ele fez. Agora era a vez dos discípulos. E Jesus diz que estava dando para eles autoridade e poder. Está lá em Mateus 28. E o versículo 22, que é o último versículo, diz que depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Meus amados irmãos, depois desse sopro de Jesus sobre a vida deles, nos dá a entender que, assim como Deus o fez, quando lá em Gênesis 2:7, quando Deus soprou o seu espírito de vida no homem, Deus soprou nas narinas para que o homem tivesse fôlego de vida. Agora era a vez de Jesus dizendo: recebam o Espírito Santo. Poucos dias depois se cumpriu. Quando eles estavam reunidos lá no dia de Pentecostes, a palavra do Senhor diz que todos que ali estavam, naquele cenáculo, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito do Senhor o concedia a cada um. Ei, nós ouvimos aqui louvores sobre o Espírito. O Espírito é quem capacita. O Espírito do Senhor tira o medo. Ele age.
O Espírito Santo do Senhor, Ele trabalha na minha, na sua, nas nossas vidas, na vida daqueles que ainda hão de aceitar a Jesus. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui está a obra de Jesus Cristo. O cumprimento da palavra do Senhor. Quando o Espírito Santo trabalha na minha, na sua, nas nossas vidas, deixa eu dizer para você, algo diferente acontece conosco. Algo diferente acontece na nossa vida. Porque aí agora a Bíblia diz que muitas vezes nós vamos orar e nem sabemos como pedir. Mas também diz que o Espírito intercede por nós, se necessário, até com gemidos inexprimíveis. Eu quero dizer para os amados irmãos, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena buscar a presença de Jesus. Vale a pena buscar o Consolador amado que Jesus deixou. O Espírito Santo, Ele está conosco enquanto a igreja do Senhor estiver na terra. Então, vamos buscar a presença dEle. E eu tenho certeza que você terá sua vida diferenciada na ação dEle, porque é Ele que faz, Ele nos converte, Ele nos ajuda. Ei, você mentiu, viu? Ele vai lá no nosso consciente. Ei, você falou isso, você não deveria ter falado, você fez isso, você não deveria fazer. Nós temos ali a ação do Espírito trabalhando em nosso espírito. Nós temos a graça do Senhor para entender e compreender que aquele que quer ir morar com Jesus, a minha vida e a sua tem que ser diferente nessa terra. A minha vida e a sua temos que dar testemunho, sim. Porque você já ouviu falar por aí, né? Quantos que se dizem cristãos, mas que só envergonham o nome do Senhor, só envergonha a igreja do Senhor. Mas quando o Espírito está em nós, ei, filho, esse lugar aqui não é teu não, filho. Ô filha, isso aqui não te faz bem não. E tem amor por nós. Ei, eu acho que eu vou desistir, eu não tenho mais aquele ânimo. Ei, filho, ô filha, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dar forças. Eu te amo. Você pode não entender isso, mas o amor de Deus é maior do que tudo. E nós sentimos isso. Vale a pena, amados, vale a pena. Eu quero deixar para a sua meditação. Não desista. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não pare de buscar. Na sua casa, nas suas orações, aonde você tiver oportunidade. Senhor, eu quero. Senhor, reveste-me. Senhor, me dai-me do teu Santo Espírito. E a certeza é que um dia você será alegre, feliz em tê-lo. Os dons dele agindo em você. Amém? Santo,
seja com todos, hoje e sempre. Está terminado. Vão na paz do Senhor Jesus.